E aí, pessoal, vamos falar de Santos mais uma vez. Hoje é dia de pré-jogo, né? Porque o Santos joga hoje. Por que eu falo hoje? Porque eu estou fazendo esse conteúdo, já passa da meia-noite, na verdade é 10 para 1 da manhã. E hoje às 18 horas o Santos tem um compromisso importante contra o Inter de Limeira, o último jogo, né? 12ª rodada desses 12 jogos, que falta uma rodada só para o Santos realmente finalizar. O Santos se classificou antecipadamente, todo mundo sabe disso, né? Com algumas rodadas de antecedência, mas o Santos nas últimas 3 partidas deu uma vacilada aí, não foi muito bem, essa que é a verdade, pessoal. Então o Santos tem a oportunidade de fazer um resultado positivo para permanecer ou na primeira ou na segunda colocação, como está nesse exato momento, né? O Santos, se o Santos ganhar, que é importante pra caramba, porque o Santos já vai jogar contra a Portuguesa nas quartas de final. O jogo vai ser na Vila Belmiro e aí todo mundo sabe. Mas se o Santos ganhar a partida de hoje contra a Inter de Limeira, o Santos terá a preferência de jogar em seus domínios, caso o Santos passe nas quartas de final, para jogar também a semifinal, seja com qual time for, né? E aí a gente não vai poder escolher adversário, essa que é a verdade, pessoal. Tem a escalação, a possível escalação do time do Santos, né? Eu vi o Carille dando entrevista coletiva no Baixada Esporte, em outros veículos de comunicação, em canais de YouTube e tudo mais. Mas o que aconteceu hoje de fato, de verdade, pessoal? Infelizmente, o Bigode, né? O William Bigode se lesionou, né? Teve uma lesão ontem, e antes de ontem, na verdade, em exames de imagem ontem pela manhã, o Bigode realmente constatou uma lesão na coxa, então o tempo de recuperação é muito longo, então a comissão técnica do Santos cortou ele do Campeonato Paulista e vai colocar o Brazão, o goleiro do time do Santos, em substituição a essa vaga no lugar dele. É realmente muito discutível isso daí, mas pelo que a gente leu no site oficial do time mais glorioso do mundo, realmente me parece que foi um acidente, né, pessoal? Uma coisa que ele foi tentar virar lá, o pé torceu, a coxa, não sei o que aconteceu, mas muito se está falando a respeito da média de idade, que eu já fiz um conteúdo para vocês que acompanham meu canal, Vargas Santos TV, dessas lesões que estão acontecendo com os jogadores do time do Peixe. Isso realmente é preocupante, né? Porque o Santos já não tem o Juliano, que não jogará nessa próxima partida, neste sábado, né? Contra o Inter de Limeira. Tem a perspectiva dele jogar nas quartas de final, só que não é certeza. Por que eu falo isso, pessoal? Porque o Juliano só jogou as 2 primeiras partidas do Campeonato Paulista, né? Jogou contra o time do Botafogo, que jogou bem. Depois jogou bem pra caramba contra o time da Ponte Preta e depois lesionou a panturrilha e sumiu. Essa que é a verdade. E aí muita gente está falando a respeito da idade, uma coisa que eu já falei já há muito tempo, né? Que a média de idade do time do Santos aí é de 29 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É muita coisa realmente. E já passou da hora, no meu modo de ver, do Santos, e inclusive o Carille dá oportunidades aí para os garotos da base, né? Tem subido aí o Miguelito, hoje, por conta, ontem na verdade, né? Por isso que eu vi assim, no site oficial do time do Santos, tem alguns sites que falam a respeito do time mais glorioso do mundo, por isso que subiram o Enzo Monteiro, né? Que foi destaque na Copinha de Futebol Júnior, né? Porque já havia provavelmente na cabeça de todo mundo que o Bigode não participaria mais do Campeonato Paulista, por isso teve aí a promoção do garoto, e provavelmente o Santos em algumas oportunidades colocará ele ali como opção no banco de reservas. Mas não basta só colocar esses garotos e de repente colocar ali como se fosse um enfeite, pessoal. Não, porque de fato, de verdade, se você for analisar, né, poucos jogadores, mesmo com a promoção aí das categorias de base, onde o Carille realmente foi lá assistir algumas partidas do time mais glorioso do mundo na Taça São Paulo de Futebol Júnior, mas olha, só foram poucos jogadores realmente que ele deu oportunidade. Eu já vi ele dando entrevistas, né, e falando que realmente ele tem um quê para colocar jogadores experientes para jogar, principalmente nessa situação em que o Santos se encontra. Mas se os jogadores da base não jogar nesse momento em que o Santos realmente fazia muito tempo que o Santos não vivia essa situação em qual está vivendo nesse momento agora,
porque nos últimos 3 anos realmente o Santos sucumbiu, né? Bateu na trave aí praticamente 2 vezes na última rodada para sair da segunda divisão, teve que ganhar obrigatoriamente, né? E na outra não ficou nessa situação, mas também ficou numa situação que não ficou nem na zona de classificação e nem no rebaixamento. Então, quando isso acontece, quando a fase está boa, apesar das 3 partidas esquisitas que o Santos fez nessas 3 últimas, né? Inclusive essa última que o Santos perdeu do time do Bragantino, jogando em Bragança Paulista, um gol do ex, né? Lá do Sacha, é preocupante realmente. Então eu acho que deveria dar mais oportunidades. A média de idade do Santos vai melhorar, né? O tranco, esses meninos têm que aprender de alguma forma. Se não for colocar para jogar no primeiro tempo, pelo menos com o moleque, coloca o moleque para jogar uns 20, né, uns 25 minutos, dá uma experiência maior para ele, porque se não for nesse momento, eu fico pensando no Campeonato Brasileiro, quando de fato, de verdade, o Fábio Carille vai colocar esses garotos para jogar. Ah, Vargas, mas aí vai queimar o jogador. Poxa, mas vai colocar quando, pessoal? Vai colocar quando? Sobe os moleques para pegar experiência, os moleques se subiram porque tem condição para isso, né? Então tem que colocar eles para jogar, para tentar. Ó, colocou o Souza se machucou. O Kevinson, que estava jogando como lateral esquerdo, também lesionou o joelho, né? Aí tem o Patati, que no meu modo de ver, tá jogando, entrando bem, né? Muito pelo fato da juventude dele, tem um 1 contra 1 interessante, deu passe para gol em outras partidas para dar números finais e tudo mais. Agora precisa colocar, a gente precisa saber qual é o desempenho desses garotos, principalmente nessa fase que tá legal do time do Santos. Porque se não for agora, quando o Santos realmente precisar desses garotos, aí não vai colocar porque vai ter outro motivo. Não consigo de fato, de verdade, não entender. Aí o Santos, né, nessa semana também teve a contratações de 2 jogadores aí para a base do time do Santos, já que eu estou falando de base, né? Que é o Nicolás Profeta, o venezuelano, canhoto, segundo volante, que joga bem. Muitas vezes ali, pelo que eu vi, joga também como meia, né? E o Alejandro Villarreal, que é um colombiano, um garoto também que foi contratado para a base do Santos, um atacante, né? O Jorge, vocês sabem que foi devolvido ao time do Palmeiras, essa polêmica, achei que ficou meio feio para o Santos, tá? Mas, já que isso já aconteceu, realmente, isso foi o que o Santos realmente entendeu, porque ele não estava evoluindo de uma certa forma. Eu acredito que foi isso que a comissão técnica do time do Santos entendeu. Então, nada mais justo do que devolver o jogador para o time do Palmeiras, né? Lá do Parque da Barra Funda, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu? Tem outra situação. Rincon e Otero foram convocados para a seleção venezuelana. Vai desfalcar o time do Santos provavelmente. E olha, vou falar um negócio para você. Com tudo isso que eu acabei de falar, eu acho que não está faltando mais nada. Se não tiver, eu venho e falo aqui no final desse conteúdo, pessoal. Tem a escalação, a provável escalação do time mais glorioso do mundo para esse jogo contra o Inter de Limeira. Eu não sei, pessoal, mas assim, eu estava ouvindo a live do Ademir Quintino lá com o Vitão, e eles falaram que pode ser que o Guilherme não jogue nessa partida, né? Eles colocaram na escalação lá o nome do Guilherme, mas eu não cheguei a pegar o motivo pelo qual há essa possibilidade, vamos dizer assim, dele não jogar. Com tudo essas coisas que aconteceu durante essa semana do time do Santos, né, o Bigode aí se lesionou, né, tá fora, totalmente fora do Campeonato Paulista, só no Campeonato Brasileiro, né, e com essas situações que tudo aconteceu, a cravada que o Fábio Carille deu, e quem vai jogar ali no lugar do Juliano vai ser realmente o Casares. Com tudo isso, eu vou passar para você a possível escalação do time mais glorioso do mundo, que sai com João Paulo no gol, né? O Rainer na lateral direita, o Gil, o Joaquim ali no meio de zaga, o Felipe Jonathan na lateral esquerda, o meio de campo Schmidt, né? E o Rincon, que entra no lugar do Pituca, porque ele e o lateral direito titular, o Aderlan, né, estão com 2 cartões amarelos. E aí, para preservar esses jogadores, a comissão técnica decidiu não colocá-los, para não arriscar, porque se eles tomar o terceiro, né,
aí não vai jogar as quartas de final contra o time da Portuguesa, né? Então, para preservar mesmo. Então, vamos colocar eles fora dessa partida. Provavelmente vai estar assistindo lá, ou foi com a delegação, vai assistir com a delegação, vai ficar ali nos camarotes assistindo o jogo do Santos, assim como o Juliano também, segundo o Fábio Carilli, falou que ele fez questão de estar com o grupo para assistir os jogadores. Ele estará com o grupo, mas não jogará, pessoal. Ele deixou bem claro isso daí. E aí no meio de campo, né, o Schmidt, como eu havia dito para você, o Rincon que entra no lugar do Pituca, e o Casares, que foi considerado titular pelo Fábio Carilli. Na direita ali, volta o Otero, que foi convocado para a seleção venezuelana. O Morelos provavelmente terá outra oportunidade. E o Guilherme, pessoal, o Guilherme é aquela situação que o Ademir Quintino falou que tem a possibilidade, talvez não jogue. E se ele jogar ou não jogar, eu acho que é a vez ou do Patati, ou pode colocar até o Pedrinho para jogar ali, pessoal, tá bom? Eu acho que o Santos, com essas lesões que vem acontecendo, principalmente dos centroavantes, né? Aí você pode até contextualizar e falar que isso é por conta da idade. Tem um vídeo, vou repetir de novo, tem um vídeo que eu falo a respeito da média de idade do time do Santos quando houve as contratações. Isso faz diferença, pessoal. Eu acho que essa situação que aconteceu com o William, dessa lesão aí, né, de repente pode ter sido realmente um acidente, né, que aconteceu com ele, né? Isso acontece, mas que os jogadores do Santos são experientes, são mais suscetíveis, né, de repente a contusões, mas você pode falar assim, mas tem jogador do time do Santos muito mais novos que tem contusão de ligamentar, por exemplo, tem o Sandri que está voltando, tem o Kevs que é bem mais novo, tem o Zabala que voltou, o próprio Jair, são tudo novo, então não tem fundamento disso que você está falando. Eu estou falando o seguinte, pessoal, quando o jogador é muito mais experiente, né, eu não estou falando que ele é descuidado, não é isso que eu estou, pelo amor de Deus. Eu estou falando que a quantidade de partidas, a quantidade de jogos que acontecem desde o começo da pré-temporada até o presente momento é diferente de uma musculatura de um garoto muito mais jovem, né? Que suporta muito mais. Essa que é a verdade. Mas a gente não pode cravar nada, né, do que realmente aconteceu com o Bigode. A gente deseja muito boa sorte para que ele retorne o mais breve possível, assim como a gente deseja que o Juliano também, com essa contusão aí na panturrilha também, cessa de uma forma assim total e que ele consiga voltar. Agora, se ele voltar para a equipe do Santos, ele vai voltar praticamente nas quartas de final, ou se o Santos passar pelas quartas, na semi, pessoal. Mas ele não vai voltar 100% não. Com certeza vai entrar outro no lugar dele e na hora que tiver a oportunidade, entrar lá na segunda etapa, de alguma forma, desse jeito que eu estou falando, né, pessoal? Tem mais uma coisa que eu preciso falar para você. O Santos, nessa situação de jogar com 3 homens no meio de campo e analisar a partida que o Casares fez na última contra o time do Bragantino, jogando em Bragança Paulista, ele não jogou absolutamente nada, né? Se a gente vê a maneira que o time do Inter de Limeira joga, é uma maneira espelhada, igual ao time do Santos, né? Joga naquela mesma formação, 4-3-3, que é uma formação que me incomoda muito, porque jogar com 3 ali no meio de campo é uma formação que todos os jogadores precisam estar ali muito bem fisicamente para correr o campo inteiro. Porque os jogadores que jogam ali no extremo realmente ficam acompanhando os laterais e fazendo marcação dupla ali para ajudar no sistema de marcação. E aí o Morelos, que é o caso do centroavante que jogará como titular hoje no time do Santos, fica isolado. Então, eu acho que quanto mais o Santos colocar jogadores ali para jogar no meio de campo, eu acho que é melhor. Acho não, tenho absoluta certeza. Porque se for depender dos 2 volantes do time do Santos, o Schmidt, que joga demais, mas vai ficar sobrecarregado, e o venezuelano Rincon, que está voltando também a sua forma física ideal, mas não é de fato e de verdade, porque nas últimas partidas a gente tem entrado na segunda etapa, não vai aguentar. Ao analisar que o Casares é um jogador que na última partida ficou mais jogando ali como segundo atacante perto do Morelos, é difícil ver o Santos com um sistema de marcação contundente ali no meio de campo.
Por isso que o Santos tem dificuldades em jogar com equipes que colocam 2 caminhões ali de marcação no meio de campo, né? Ou você acha que a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro, os outros times vão jogar de maneira diferente? Pode ser que o time do Inter de Limeira pode jogar dessa forma. A gente tem uma formação que a gente viu jogar contra as equipes aí do Campeonato Paulista, mas ao se tratar que é uma equipe que já está classificada, que vai jogar contra o Bragantino nas quartas de final, não tem por que jogar de uma maneira que não queira ganhar dentro da competição. Da mesma forma que o Santos pensa em querer ganhar para se manter com a partida com a pontuação melhor, o Inter de Limeira, que não tem nada a perder, vai jogar da mesma forma, pessoal. Então, essa é a situação, né? O Santos tem que ter superioridade numérica no meio de campo. Por quê? Porque ao jogar contra todas as equipes, o Santos vai encontrar dificuldade. Precisa estar bem azeitado ali o meio de campo do time do Santos. E eu, sincero, honestamente, com o Casares ali, eu quero queimar minha língua e quero que ele jogue pra caramba. Mas eu não confio muito nessa situação, porque ele é um jogador que desaparece um pouco dentro da partida. Na hora que a gente precisa dele, ele fica lá na frente. Ele dá muito toque de lado, né? Eu não gosto disso. E eu acho que para jogar essas equipes... Ah, mas tem o Otero, que você não falou que o Otero vai jogar? Eu estou falando possível escalação, pessoal. E de repente o Otero para fazer o quarto homem do meio de campo. Eu não entendo dessa forma, porque nas últimas partidas eu vi ele mais enfiado na ponta direita lá e ficado ali realmente como auxiliar de lateral, assim como acontece com o Guilherme. Talvez, não sei se ele vai jogar, né? E isso me incomoda demais. Atacante é para fazer gol, né? Não para ficar voltando para marcação. Se tem um meio de campo mais conciso, mais coeso, vamos dizer assim, com mais jogadores marcando, sobra mais para os jogadores da frente realmente desenvolver e ter muito mais características de atacante ali na frente, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, tchau!